Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês tudo que eu li no mês de janeiro. No mês de janeiro eu li 5 livros e foram 5 leituras incríveis. Eu gostei de todas elas. Comecei o ano bem, né, gente? Lendo coisas boas, coisas incríveis. Foram 3 livros físicos e 2 e-books. Vou começar contando sobre os e-books. O primeiro deles que eu terminei foi a biografia da Rainha Elizabeth I, escrito pela Lisa Hilton. Eu vou deixar a capa aqui, né, porque como foi um e-book, eu não tenho pra mostrar. E esse livro, eu tô lendo ele, ó, há meses. Eu acho que eu estava lendo ele desde novembro ou outubro. Mas assim, gente, é um livro denso, tá? É um livro que, apesar de eu ter gostado, de certa forma, é um livro que foi difícil, é um livro denso de ler. Por isso que eu terminei ele tanto. E também por se tratar de fatos históricos, às vezes tinha as coisas que não ficavam tão claras pra mim. Até porque também naquela época, eu não sei que mania que era essa do povo de ficar dando nome igual pra todo mundo. Aí aparecia um monte de Elizabeth, um monte de Maria, um monte de Henrique. Aí às vezes eu ficava um pouco perdida e eu tinha que voltar assim e fazer aquela recapitulação na minha cabeça de qual Elizabeth, de qual Maria, de qual Henrique tava falando naquele momento. E também às vezes as questões políticas, né? Porque né, afinal estamos falando de uma rainha. Às vezes essas questões políticas ficavam um pouco confusas na minha cabeça. As melhores partes do livro e as partes que fluíram mais foram a parte que parecia que eu tava lendo uma revista de fofoca. Porque, pra quem não sabe, a Rainha Elizabeth I, né, conhecida como Elizabeth a Protestante, ela foi uma rainha que, teoricamente, morreu virgem, teoricamente, né, que eles ficam conhecidos como a Virgem, e ela não se casou e não teve filhos, né, então tinha toda essa questão ao redor da Elizabeth. Então, nesses momentos, onde que a gente acompanhava também um pouco sobre a vida na corte, os rolês lá amorosos, era legal de acompanhar, então... Por isso que eu gostei um pouco, assim, da história. E é interessante, assim, acompanhar fatos históricos. E a partir daí, né, e da leitura de e-mails, eu percebi que eu gosto de biografias e eu quero ler mais. Tem várias lá na minha lista de desejados. Se alguém quiser me dar de presente, eu aceito. O segundo e-book que eu li no mês foi de uma leitura coletiva da Mai, do @somlivro, que eu descobri que não é só um livro, é só um livro. Se vocês quiserem lá conhecer o Instagram dela, é muito legal. E aí a gente leu O Silêncio dos Inocentes. Que, gente, esse livro foi uma certa surpresa pra mim, porque eu tava achando que era uma coisa, e aí na hora que chegou foi outra totalmente diferente. Nesse livro, apesar de que a gente tenha como famoso o Hannibal não é o foco aqui. Aqui nessa história a gente vai acompanhar a Clarissa Starling, que ela tá estudando ali pra ser uma agente do FBI, enfim, eu não entendi muito bem esse rolê aí, porque, né, esses nomes doidos. Enfim, só sei que ela tá estudando aí ainda, aí ela faz algumas coisas em quântico, e o chefe dela lá, o cara que caçou, prendeu o Hannibal, ele vai chamar a Clarissa pra fazer uma entrevista, uma espécie de entrevista com o Hannibal Lecter, porque a gente tem um outro serial killer à solta e o Hannibal pode ser que ele contribua pra essa caçada aí, né, pra eles pegarem esse serial killer. Então, assim, o foco aqui não é o Hannibal em si, é a Clarissa Starling tentando prender esse outro serial killer que ficou conhecido como Buffalo Bill. Né? E eles têm uma pequena semelhança porque o Buffalo Bill, ele arranca pele das pessoas, né, das vítimas. No caso, são todas mulheres. E elas vão apresentando certas características entre si. E quando as coisas fazem sentido, meu Deus, foi um choque assim, um boom na minha cabeça. Quando eu entendi esse serial killer, quando eu entendi o que ele tava fazendo, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Porque ele não é um canibal como o Hannibal, né? O Hannibal, ele é um canibal. Agora, o Buffalo Bill, ele não é um canibal. Só isso que eu vou falar pra vocês. Mas, uma coisa, o Hannibal, apesar dele não ser o foco aqui nesse livro, ele é um personagem que ainda assim ele cativa. Eu me senti cativada pelo Hannibal. Eu ia falar canivada. Ai, não sei de onde eu tirei canivada, não. Mas enfim, ele é um personagem que cativa. Eu, pelo menos, me senti muito cativada. E chega a certo ponto que a gente acaba, mesmo que indiretamente, conhecendo um pouco do Hannibal e sabendo como ele vai agir em determinados momentos. O que é muito bom. Eu gostei muito desse livro, gente. Eu quero ler mais. Né? E tem os outros. Tem o Dragão Vermelho, tem o Silêncio dos Inocentes e tem o outro que eu esqueci o nome. Não sei a ordem de ler, mas eu sei que eu quero ler. Agora, passando para os livros físicos, obviamente, eu li Stephen King, eu li Sombras da Noite, que é um livro de contos
do autor, né? São contos clássicos. Esse livro é um livro bem caro, meu Deus do céu. E a gente tem aqui alguns contos que ficaram famosos e foram adaptados para o cinema, né? Então a gente tem aqui As Crianças do Milharal, que, meu Deus, que conto sensacional. Foi um dos contos que eu não consegui parar de ler até que eu soubesse o que estava acontecendo. E o filme foi adaptado como Colheita Maldita. Depois temos O Homem do Cortador de Grama, que foi adaptado como O Passageiro do Futuro. Gente, o Homem do Cortador de Grama me deixou muito intrigada, que eu fiquei assim, senhor, o que tá acontecendo aqui? Depois a gente também tem A Máquina de Passar Roupa, que foi adaptado como Mengele, o Grito de Terror. E que conto, gente do céu, esse conto da Máquina de Passar Roupa, eu não tenho nem palavras para dizer o tanto que eu gostei desse conto. Foi um conto, nossa, daqueles que te prende do começo ao fim, que você quer entender o rolê com essa máquina de passar roupa, né? Pra quem não conhece muito bem, aqui nesse conto, né, A Máquina de Passar Roupa, eu vou contar um pouquinho dele, porque foi um dos que eu mais gostei. A gente tem essa máquina numa loja e um dia uma coisa muito estranha acontece, que uma mulher é sugada pra dentro dessa máquina e ela obviamente morre. Só que foi muito estranho porque nada tava com a probabilidade disso acontecer, sabe? Tipo, a máquina tava segura, não tinha como essa mulher ser sugada da maneira que ela foi sugada. Só que assim, aí o investigador que tá lá, né, investigando esse rolê aí, pra ver se tem defeito na máquina ou não, ele vai começar a desconfiar de algo sobrenatural nessa máquina. Então, assim, é muito doido. O final, então, meu Deus do céu, é um final aberto, mas um final que, mesmo ele estando aberto, ele não é um final ruim, entende? É um final que você fica pensando assim, milhões e milhões de coisas na cabeça sobre o que pode ter acontecido, mas ainda assim o conto não é ruim por ter esse final em aberto. Outro conto também que ficou adaptado é Último Turno, com o título de A Criatura do Cemitério. E o outro conto, Às Vezes Eles Voltam. Gente, esse conto do Às Vezes Eles Voltam, sensacional também. Eu quero ver todos esses filmes depois, porque esse livro, gente, meu Deus, que tapa na minha cara. Só conto bom. Assim, nem todos são excelentes. Um ou outro não me chamou tanta atenção. A gente tem um conto aqui também, se eu não me engano, que chama o Ondas Noturnas. Ele tem uma referenciazinha aqui à doença que foi espalhada no A Dança da Morte. Então aqui a gente já tem uma ideia. O conto Jerusalém Slot vai contar a origem da cidade de Jerusalém, né? De Salém lá da história. Muito bom também, sensacional. Foi um conto que me deixou um pouquinho assim com medo de algumas coisinhas, né? Agora, outro conto que pra mim não fez sentido nenhum foi Eu Sou o Portal. Esse conto pra mim não rolou, eu não entendi o rolê com ele. Agora, um outro também muito bom é Massa Cinzenta. Um outro aqui também que eu gostei bastante foi o Espumantes Limitadas. Ele tem uma pegada muito boa. Eu Sei do que Você Precisa. É um conto que começou de uma maneira que eu pensei que eu não fosse gostar, mas no final eu gostei muito. As Crianças do Milharal, eu já disse, né? Eu não posso nem tenho mais que nem palavras pra descrever esse conto. Agora, O Último Degrau da Escada também foi um conto que eu não curti muito. Ele não tem nada de terror, também não tem nada de suspense, então, sei lá, foi um conto que ficou ali. Agora, O Homem que Adorava Flores também teve um final bem surpreendente, não esperava aquele acontecimento. A Mulher no Quarto, gostei mais ou menos também, sabe? Enfim. Mas assim, no geral eu gostei muito. Mesmo não tendo tantos contos, mesmo não sendo todos os contos excelentes, a maioria dele é excelente. Recomendo demais Stephen King, gente. Você sabe que eu recomendo Stephen King o tempo todo. O quarto livro que eu li foi o livro de leitura coletiva, a leitura coletiva que eu organizei de Machado de Assis, que foi Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Esse livro aqui, eu fiquei com sentimentos ambíguos com relação a ele, porque ao mesmo tempo que eu não sabia se eu gostava ou se eu não gostava. O personagem Brás Cubas é um personagem do qual eu não gostei. O Quincas Borba, que aparece aqui, eu gostei muito mais dele do que do próprio protagonista da história. E a gente tem aqui um narrador que ele não é confiável, né? Porque a gente tem uma narração em primeira pessoa, tudo pelo ponto de vista do Brás Cubas.
E ainda assim, a gente não consegue gostar dele, porque o Brás Cubas, ele é o maior heterotop do realismo, tá? Eu vou falar isso sempre. Muito heterotop, muito gostosão, todas as mulheres querem ele, ai, nossa, se acha. E eu acho interessante nesse livro é que o tempo todo o Brás Cubas, ele tá se exaltando, falando, meu, né, tipo, nossa, um Cubas, né? Tem até o capítulo, um Cubas. Como se ser um Cubas fosse muito importante, como se ele fosse fazer grandes coisas, né? E o legal e interessante é que ele tá narrando isso daqui depois da morte dele. Então, tipo assim, ele mesmo já sabe qual foi o fim dele. Então, ele sabe se ele teve um fim grandioso ou não. E ele fica o tempo inteiro nessa. E a gente fica esperando grandes coisas porque ele faz entender que ele fez grandes coisas. Mas aí, no final, a gente vê que não é bem assim. E aí que foi que eu decidi que eu gostei do livro pelo final, né? O último capítulo me ganhou, né? Durante o livro todo, se eu tava naquela ambiguidade do gosto, não gosto, o último capítulo foi decisivo e eu falei, gosto, tá bom? Mas é outra coisa que aconteceu, que esse livro me deixou com vontade de ler sobre o Quincas Borba, né? Aqui a gente tem uma breve introdução desse personagem, contando sobre o humanitismo, e enfim. Aí eu quero ler mais, assim, pra conhecer o Quincas, que eu gostei muito mais do Quincas do que do próprio Brás Cubas. E um outro livro que eu li, uma HQ, Miss Davis, que já tem vídeo aqui, então não vou falar muito, mas basicamente esse daqui é uma história em quadrinhos sobre a vida da Angela Davis. Então vai começar aqui contando quando ela era criança, que ela estava vivendo ali durante a era em que a Ku Klux Klan estava em efervescência, até o momento, assim, do julgamento dela. A minha gata subindo na janela toda molhada. Ô, Nutella, nossa senhora. Vem cá, gatinha. Gatinha molhada que tá chovendo, gente. Então esse HQ vai contar pra gente aqui desde a infância da Angela até o momento do seu julgamento, onde ela foi acusada de um crime que ela não cometeu. Então, gente, esse foi o vídeo, essas foram as minhas leituras de janeiro. Vamos ver se o restante do ano vai ser tão bom igual esse foi. Eu tenho expectativas de que será excelente, né? Até porque os livros que eu quero, que eu tô pretendendo ler, são livros bons. Me conta se você já leu algum desse livro, se você tem pretensão de ler, né? Está aí na sua lista de leituras futuras. Eu vou deixar aqui embaixo o meu link de associado da Amazon, que você comprando por esse link, você me ajuda, contribuindo aqui com o canal. Se você comprar pelos links que eu deixo aqui, eu recebo uma pequena comissão em cima disso, você não paga nadinha, além do que você já tá pagando o seu preço do livro normal. Então é isso, não se esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho. Vou deixar aqui embaixo também meus links das redes sociais, no Instagram do meu Scoop, caso você queira me acompanhar em primeira mão. Então é isso, beijos e até o próximo!